Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes e hoje a gente vai falar sobre o pós-eleições municipais no domingo passado. Hoje a gente vai falar sobre os impactos da eleição em Fortaleza. Vamos falar também sobre os resultados históricos no interior do estado e os partidos que mais se beneficiaram com a eleição desses prefeitos. E vamos falar também dessa nova etapa da eleição, com o Tribunal de Contas colocando aí 38 municípios no radar, justamente para falar sobre a transição entre as gestões. E para começar esse primeiro bloco, vou receber a editora do Ponto Poder, Jéssica Welman. Jéssica, seja bem-vinda. Olá, Wagner. Olá, você que nos acompanha. Chegamos no momento de repercutir resultados desse primeiro turno. Finalmente, né? Tanto que falamos da expectativa, mas não acabou não. Ainda tem tanto assunto pela frente. Nos programas passados a gente estava falando sobre pesquisa de intenção de voto, de prospectando aí as possibilidades de migrações de voto aí e das decisões desse eleitor de última hora, né, no sábado e no domingo. E agora a gente tem um resultado, né, do primeiro turno, confirmando ali, Jéssica, o que a pesquisa Quest já apontava nas últimas rodadas, um descolamento aí das candidaturas do André Fernandes do PL e do Evandro Leitão do PT. Quando as urnas foram abertas, 100% das urnas apuradas, foi confirmado aí com 40% dos votos válidos. O candidato do PL terminou em primeiro lugar esse primeiro turno. Em segundo lugar, Evandro Leitão com 34% dos votos válidos. Então está confirmado aí o segundo turno, que deve ser um embate bem duro, né, Jéssica? A gente já vem acompanhando desde o primeiro turno, né, uma expectativa aí de debate, até de nacionalização dessa discussão, mas eu queria começar a conversar com você sobre o que vem por aí, né, o que se esperar desse segundo turno, desse embate entre Evandro e André. O Evandro, que é presidente da Assembleia Legislativa, o André é deputado federal. Como é que você consegue prospectar, né, Jéssica, esses próximos dias aí? Já estamos em campanha eleitoral, né? Foi interrompida só na segunda-feira, um dia depois da eleição, mas já na terça-feira os candidatos já poderiam ir às ruas pedir o voto do eleitor. Como é que você visualiza esse segundo turno a partir de agora? Wagner, começa uma nova eleição, a gente sempre fala isso do segundo turno, mais um mês pela frente, na verdade pouco, não vai chegar a ser um mês, né? Um segundo turno, na verdade, bem rápido, mas vamos lá para o que a gente já consegue desenhar nesse cenário. A gente vinha já de algumas semanas esperando que o resultado se confirmasse nesse sentido, de PL com PT, como você ressaltou, confirmou que a pesquisa Quest já estava apontando, que a gente já havia trazido aqui. Agora tem alguns detalhes que são bem importantes para a gente entender como que os candidatos fazem essa largada agora para o segundo turno. André Fernandes passou com vantagem na frente, com 40% das intenções ali, né? Das intenções não, dos votos. Dos votos válidos, contabilizados. Deixa eu fazer essa virada aqui de pesquisa para resultado, né, gente? Com 40% dos votos, Evandro Leitão veio 6 pontos ali atrás. Então é interessante a gente observar que nas pesquisas eles tinham índices percentuais muito próximos. Um movimento que certamente já pode ter acontecido foi a migração de votos, principalmente de Capitão Wagner, para André Fernandes. E é curioso porque nós falamos bastante aqui que Capitão Wagner já era um candidato que defendia o voto útil. Dizia que, olha, para derrotar o PT, eu sou o candidato que pode fazer isso. Mas o que provavelmente aconteceu foi isso virar, né, o contrário, assim, meio que o tiro sair pela culatra. Então, para André ter conseguido colocar esses pontos tão à frente, ele já recebeu ali um eleitorado, né, que tanto estava indeciso, como que mudou de voto. E um dado importante de a gente pensar nesse destaque também, nesse ponto, é que a última pesquisa Quest trouxe também o eleitorado do Capitão Wagner com maior percentual de pessoas que admitiam mudar de candidato. Então esse é um movimento interessante.
Você tem Evandro Leitão passando para o segundo turno, ali com a diferença de folga em relação ao terceiro colocado, o prefeito José Sarto, mas ele se manteve no percentual que as pesquisas já indicavam. Então ele é quem nesse momento vai ter que fazer um esforço maior de tentar puxar esse eleitorado que não migrou ainda do Capitão Wagner. Eu acho que tinha uma primeira leva que se tinha que ir para o André Fernandes, já migrou, já estava mais decidido já do primeiro turno, então tem um eleitorado ali sem saber para onde ir, e do Sarto também, né? E no caso agora de André Fernandes, vai também mirar esse eleitorado, só que eu acho que para ele é um pouco mais desafiador fazer essa mudança, porque pelo discurso, pela postura, ele já tem muita chance de ter levado um bom percentual desses dois. Então a gente vai ver como que eles vão adotar essas estratégias agora, mesmo que a gente tenha tido a campanha começando já no final da segunda-feira, mas nessa semana, por exemplo, André Fernandes não começou a semana logo com agendas de campanha, Evandro Leitão já foi para a rua, mas nesses primeiros dias, a gente percebeu um movimento de repetir alguns discursos, algumas estratégias do que já vinha sendo feito no primeiro turno. Então, a gente tem um horário de propaganda eleitoral que começa e que certamente vai ser um ponto bem importante de a gente entender como que eles vão agora atrair esse eleitorado. Pois é, e a gente já viu algumas movimentações, né? O próprio candidato Evandro Leitão tentando fazer ligações ali do candidato André Fernandes com o ex-presidente Jair Bolsonaro, tentando fazer essa ligação mais forte, essa ligação que o André não nega, mas ele também não intensificou nesse primeiro turno, né? Não sabemos como é que vai ser a partir de agora. O Evandro também tentou levantar alguns posts antigos aí do André nas redes sociais, né? Falando sobre as mulheres, sobre posicionamentos aí polêmicos do então parlamentar lá, enquanto ele era ainda youtuber. Então a gente já vê aí um posicionamento do Evandro muito mais incisivo, né, Jéssica, nesse começo aí. O André, como você falou, ele começou aí a semana um pouco mais reservado ali, acho que fazendo algumas reuniões internas, nada público, mas aí você já vê um iniciozinho ali desse segundo turno, qual é a toada que vem, né? Sim, claro, quando a gente para pensar, né, se o Evandro Leitão vai tentar puxar voto do eleitorado que estava com o Sarto, do eleitorado que estava com o Capitão Wagner, não é estranho você perceber que ele vá para cima de discursos que estavam sendo utilizados por esses dois ex-candidatos. Capitão Wagner foi o que mais abriu um flanco mesmo de batalha contra André Fernandes, com os ataques em relação a outras falas dele, em relação às mulheres, com resgatando vídeos antigos também, que a gente está vendo agora a campanha do Evandro Leitão fazer com mais intensidade. Então ele tenta se casar aí a um discurso que pode ter um potencial de atrair aí esse eleitorado. Sarto também bateu muito nessa tecla de juntar André Fernandes com o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, a gente tem que reparar que André Fernandes o tempo todo se esquivou, se desviou desses ataques de alguma forma, evitando até assim, ele mesmo não levou essa ligação de forma tão intensa com esse presidente Jair Bolsonaro. Ele manteve nas redes sociais e algumas publicações que apareciam mais como patrocinadas, sabe, em alguns perfis. Mas a gente não viu isso de forma tão intensa e quando ele era questionado, ele já rebatia dizendo, mas o candidato sou eu. Então é interessante que o adversário nesse momento se cole aos que foram derrotados e tente puxar um eleitorado por aí. Ao mesmo tempo, é preciso pensar se essa estratégia vai funcionar, porque ela não funcionou para os outros dois que ficaram em terceiro e quarto. Então, essa estratégia da polarização, que é claro, a gente está vendo PT e PL, ela repete aí os principais partidos que polarizam nacionalmente os principais debates, ainda a gente está perto da eleição ainda de 2022, tem esse reflexo, mas o primeiro turno deu recados bem importantes para quem apostou muito mais nessa polarização, que não foram tão positivos. A gente viu Wagner e Sarto serem mais incisivos até que o Evandro nesse discurso da polarização. Então agora é ver se quando o Evandro vai se apropriar com mais intensidade desse discurso, se ele vai realmente conseguir estabelecer esse clima de polarização. Pois é, e a gente já viu aqui, logo no início da semana, né, assim que virou aí a semana do primeiro turno, alguns anúncios já imediatos, né, de apoio aí aos candidatos, de candidatos que não foram ao segundo turno, por exemplo, o senador Eduardo Girão,
ali no mesmo dia, né, Jéssica, ele já se posicionou, postou uma foto lá, dizendo que o candidato natural que ele iria apoiar seria o André Fernandes, inclusive postou uma foto dele, né, do André Fernandes e do Capitão Wagner juntos, coisa que naquele momento o Capitão Wagner não se posicionou, né, sobre o que iria fazer, viajou a Brasília para conversar com aliados. E aí, ao longo da semana, o candidato do PSOL, Técio Nunes, e o candidato do PCB, Chico Malta, anunciaram, né, apoio ao Evandro Leitão. É mais um voto ali contra o que eles chamam de extrema-direita, né, contra o bolsonarismo, aquele discurso ali mais da esquerda. Essas movimentações, pelo menos dessas que eu citei, Jéssica, já eram esperadas, né? Já havia a expectativa de que, de fato, esse posicionamento ele fosse já esperado por esses candidatos. É curioso a gente pensar no que seria esperado, Wagner, porque até agora nós não temos, por exemplo, 2 apoios principais. Até o momento em que a gente está conversando aqui, gravando esse episódio, né, na quinta-feira, a gente não tem ainda declarações de Capitão Wagner e de José Sarto. Se você pensar que o PDT, aliado nacional do PT, poderia também ser um apoio esperado, mas ainda não veio essa declaração do Sarto. Há muita articulação nesse entorno. Capitão Wagner, dada a proximidade também com a direita, com o eleitorado evangélico, que está muito forte no entorno do André Fernandes, a gente também poderia usar a palavra do era esperado, mas também esse apoio não veio. Então é muito interessante a gente observar que as coisas na política, principalmente quando a gente está falando de município, elas não são muito fáceis, assim, elas têm muitas nuances, né? Agora, claro, Eduardo Girão foi o nome que fez críticas ao André Fernandes também, ao longo da campanha, fez críticas ao Capitão Wagner, colocou a campanha dele numa tentativa de estar distante, dizendo que não se atrelava a nenhuma delas, mas foi um dos primeiros aí, assim, a retomar um fio que é de um discurso maior dele, um discurso nacional mesmo de ser contra o PT. Então era, sim, muito de se esperar, né, de ser coerente nessa linha que ele vem defendendo, e já declarou apoio para o André Fernandes. A mesma coisa para um PSOL, para um PCB, partidos que já estão mais numa ala à esquerda, que defendem bandeiras que estão mais próximas mesmo do PT, também já era, né, de esperar que eles tivessem essa aproximação de forma mais imediata. Técio Nunes já saiu para as ruas com Evandro Leitão, inclusive levando um dos vereadores mais votados, que é o Gabriel Aguiar, Gabriel Biologia, né, o nome que ele usa nas urnas, também atrelando essa campanha do PT. E agora fica muito essa expectativa de como vai ser pro PDT e pro União Brasil esse posicionamento aqui, porque nós já vimos vereadores do PDT, antes mesmo de o partido se posicionar, saindo para a rua com o Evandro Leitão, declarando apoio nas redes sociais, foi o caso dos vereadores Adair Júnior e Carlos Mesquita. E a gente tem o deputado federal e presidente nacional interino do PDT, André Figueiredo, publicando nota defendendo a neutralidade do PDT aqui em Fortaleza, o que eu realmente fico muito me perguntando como que tem sido o nível do diálogo nacional, porque o PDT integra o governo Lula. A gente sabe que são grupos políticos que racharam em 2022, que em Fortaleza já tem um desentendimento aí desde 2012, mas como que eles vão administrar essas várias etapas e chegar a um consenso, a uma posição maior, é um momento de muita expectativa. E o mesmo aí para o Capitão Wagner, que esteve em Brasília já nesses dias, articulando com a presidência nacional do União Brasil, para ver como é que o partido alinha essa estratégia também. Então, tem peças muito importantes sendo mexidas nesse segundo turno aqui em Fortaleza, e com reflexos que não são só agora, né? Eles vão, assim, muito além, assim, já é muito de olho em 2026. E lembrando, né, Jéssica, que o André Figueiredo, ele ficou super magoado com a vinda do Lula aqui no primeiro turno, né, do lançamento da candidatura do Evandro Leitão. Ele defendia que o presidente não interferisse, né, no processo aqui em Fortaleza por conta da aliança nacional entre PT e PDT, algo que o presidente acabou não respeitando, né, sob a avaliação dele. Então tem essa mágoa mais recente, mas tem uma mágoa que também não está tão longe assim das eleições de 2022, né? Todo aquele rompimento, da derrota do Roberto Cláudio ainda no primeiro turno. Então essa briga está tão fresca ainda, né? Que acaba
explicando um pouco do posicionamento do André, né? A nível local aqui. Quem tá de fora estranha, né? Mas quem tá por dentro acaba entendendo alguns episódios, né? Isso, essa questão das nuances. Se você pensar o PDT, a gente ainda vai falar disso hoje, mas o PDT acabou, assim, minguou bastante na representação nas prefeituras, né, depois desse racha. Então, o André Figueiredo, como um nome histórico do PDT, aqui no estado, de uma articulação nacional, ele sabe que tem muitas camadas que esse grupo do PT fez o partido perder nesses 2 últimos anos. Os deputados estaduais devem deixar o partido, a Justiça Eleitoral já deu ok para isso, é uma movimentação que a gente vai acompanhar agora após o período eleitoral. Perdeu prefeituras, perdeu nomes importantes e agora perde a capital, inclusive com esse aspecto dessa presença do Lula, que esteve aqui na campanha do Evandro também no começo. Há muitas questões. E eu entendo também o PDT se perguntar num ponto de qual lugar ele vai ter nesse apoio ao PT, a esse grupo com que eles estão rachados há tão pouco tempo. Claro, você para pensar que lugar teria numa gestão do PL. Também você não vê, porque há um histórico de atuação do PDT, de ser contra ao grupo também hoje, que está ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que você não seria possível vislumbrar uma relação, né, desses pontos. Agora a gente vai ver como que vai ser esse discurso, porque em 2022, mesmo quando eles perderam aqui pro governo do estado, a gente teve logo na primeira semana o prefeito José Sarto reunindo os vereadores e dizendo, não, estamos declarando apoio aqui à campanha no segundo turno para o então candidato Lula, né, atual presidente. Eles tinham tido Ciro como candidato a presidente da República e declararam ali apoio ao Lula, dizendo que era mais importante essa aliança, essa defesa de uma ideologia maior, que, né, eles estavam ali ligados a ela. Ao que está parecendo, não é o que vai contar agora em 2024. Pois é, daqui a pouco a gente vai falar do PDT no próximo bloco, mas eu queria continuar com essa história, Jéssica, de Fortaleza, né? A gente viu aí um primeiro turno com o Evandro trazendo muito a imagem do presidente Lula, do ministro Camilo, um pouco da imagem também do governador, dessa aliança, né, tentando trazer essa questão da parceria política, institucional também, para as ações que ele pretende desenvolver na prefeitura, o que está no plano de governo dele. E aí, por outro lado, você viu o André Fernandes fazendo uma campanha mais pessoal dele, né, com a imagem dele, com a figura dele, né, aquela questão da direita, do verde e amarelo, acabou ficando um pouco de canto. Ele usou muito o azul, ele não trabalhou a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, então ele tentou fazer uma imagem ali, né, trabalhar uma imagem mais personalista dele mesmo durante esse primeiro turno. Como é que você visualiza esse embate agora? Porque ou é uma coisa ou é outra, você não tem mais 9 candidatos como no primeiro turno, então existe aí essa expectativa desse embate. Já tem ali o debate Ponto Poder marcado para o dia 16, né, às 18 horas, nas plataformas aí do Sistema Verdes Mares. Então já tem data aí para embate entre eles dois, né? A gente já está vendo esses primeiros dias aí de estratégia eleitoral. Como é que você visualiza esse embate? Se você acha que vai ter de fato espaço para debater propostas para a cidade, ou vai ficar essa coisa da polarização nacional, do bolsonarismo, do Lula, do PT? Como é que você visualiza isso? Por enquanto, com as primeiras cartas que foram colocadas na mesa, especialmente pela candidatura do PT, o indicativo é de que vai vir muito esse resgate de episódios passados do André Fernandes, de cobrá-lo por posturas passadas, cobrar aliança com Jair Bolsonaro. É o que, pelo menos até agora, a campanha do PT está sinalizando. Isso sendo levado para um debate, a gente sabe que fica naquele momento, acusa disso, o outro vai dizer que não é, isso foi do passado, não falei isso, o candidato sou eu. A gente já é um pouco previsível do que vem por aí. E claro, o que a gente gostaria mesmo era que a cidade fosse colocada em discussão, para que as propostas fossem colocadas em discussão. Então, eu espero, claro, que você vê muito um ataque de o PT dizer também, o candidato do PL
não tem proposta, não tem experiência. Então, acho que a hora de colocar isso em xeque é na hora do debate. Então, traga as questões, traga os temas, traga as propostas, que aí o eleitorado vai poder ver realmente quem é que está com a razão na hora ali dos ataques e dos discursos. Certamente. Vamos acompanhar aí o desenrolar do segundo turno em Fortaleza. Pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e na volta vamos falar sobre alguns resultados no interior, né? Alguns resultados, inclusive, históricos. A gente vai contar daqui a pouco. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na sua Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Estamos conversando com a editora do Ponto Poder, Jéssica Welma. Jéssica, falando aí de interior do estado, tivemos aí o fim da hegemonia Ferreira Gomes em Sobral depois de 28 anos, né? Uma campanha que foi ali marcada pelo desgaste do grupo, aquele desgaste natural dessa gestão aí desde 96, iniciada com o Cid Gomes. Falou-se muito também da taxa do lixo implementada pelo Ivo Gomes, que gerou uma polêmica grande na cidade. E aí a tentativa de eleger a Isolda Sela prefeita depois de todo aquele contexto envolvendo as eleições de 2022. De fato, uma eleição marcante, né, histórica, que vai começar aí com a gestão do Oscar Rodrigues do União Brasil, um grupo que já estava na oposição há muito tempo e que agora chega ao poder em meio a esse desgaste, né, do grupo liderado aí pelos Ferreira Gomes. Uma eleição aí realmente histórica, né? Histórica, com fatores no seu entorno assim que são até excepcionais, a gente pode dizer, de algum jeito. Certamente é uma eleição que ainda vai ser muito estudada, sabe, pelos cientistas políticos, porque ela é uma quebra muito importante de um grupo político. Ela tem uma representatividade, claro, local ali para o município, mas também para o estado, e ainda me arrisco a dizer, ela tem um impacto até nacional, porque a gente tem Sobral como uma referência na educação, citada não só nacionalmente, como internacionalmente. E com quem a gente conversa, Wagner, de fora, eu já estive em alguns eventos de educação em outros estados, e vem pessoas de fora perguntar por Sobral, e o fator político ele é sempre muito citado, sobre ter um grupo, sobre ter a continuidade. Então, esse momento dessa quebra, ele mexe com muitos elementos assim no entorno de Sobral. E a gente pôde ver, mesmo acompanhando à distância essa disputa, como ela teve uma virada na reta final, que parecia ali no começo que estava tudo certo, que o Ivo era um prefeito com bom índice de aprovação, que não estava enfrentando ali nenhum grande desgaste, que a Isolda tinha um know-how já ali com o eleitorado, um histórico de atuação no município, tinha a própria simbologia de já ter sido governadora, atuante no MEC. Não parecia ser um cenário que em tal momento colocaria tamanha dificuldade e, no fim, tamanha derrota para o grupo político de Sobral. Por volta das 2 últimas semanas, quando começou-se a perceber que havia um desgaste maior para a gestão por causa da polêmica da taxa do lixo, que as pesquisas já não estavam indicando uma vantagem tão grande ali para uma candidatura da Isolda, pelo contrário, a gente viu o Cid Gomes se dedicar completamente a Sobral e entrar em campanha nas ruas, Ivo Gomes também, que chegou a pedir desculpa pelas falhas e dizer que a Isolda não seria responsável, mas tudo isso já aconteceu com o desgaste estabelecido e a gente viu que foi difícil até de reverter tamanho impacto, que talvez se isso não tivesse acontecido, tamanho mobilização, isso tivesse sido maior, mas Oscar Rodrigues passou com 6 mil votos à frente, assim, ele foi eleito com 52, a Isolda com 47, foi uma vantagem dentro desse contexto, que você podia imaginar até uma disputa muito apertada, muito acirrada, mas não foi o caso. Durante quase praticamente toda a apuração, o Oscar estava na frente. Então, como que um grupo vem se preparando para um processo eleitoral que parecia muito vantajoso, ele perde o fio ali naquela reta final. A gente viu o Oscar Rodrigues
não participou de debate, estava pouco nas ruas, não era um candidato afeito a dar entrevista, mas ele acabou sendo beneficiado pelo desgaste que o grupo tinha. Claro, era já há muito tempo, o tempo traz um desgaste por si só, agora saiu do controle ali como fatores do momento poderiam prejudicar e abalar isso mais. Pois é, parece que o eleitor ele estava decidido de fato a mudar, né, Jéssica? Porque aí o prefeito acabou, sobre a questão da taxa do lixo, né? Ele acabou vinculando a conta de água, depois ele pediu desculpas, abriu uma sindicância, suspendeu a cobrança aí por 60 dias, e então assim, tentou ali recuperar, e a Isolda lançou uma proposta de que seria pago apenas um valor simbólico, né? Então assim, parece que nem a tentativa ali de reverter, né, o desgaste ali, parece que Não deu independente mais tempo. do que fizesse, do que falasse, já não teria mais jeito. Não teve mais jeito, não teve né? mais jeito, né? Pois é, e é interessante, a gente sempre comenta, gente, que campanha, quando a gente traz pesquisa, a gente fala, gente, pesquisa é retrato do momento, ainda tem dias acontecendo, ainda tem rua para candidato, porque acontecem coisas nas campanhas, durante uma campanha, que elas podem ser decisivas, elas eram completamente inesperadas. A gente já viu candidato ser derrotado em disputa de segundo turno por escândalo, de corrupção, de suspeita de compra de voto, e a gente viu agora em Sobral um desgaste de política pública de uma gestão abalar toda uma base e uma estratégia que parecia tão segura e viu-se que não estava. E o que mostrou isso pode parecer um só detalhe se você pensar, o Ivo vem de uma gestão de 8 anos, com outras gestões que conseguiam ali fazer sua sucessão, e se você parar para pensar, você vai dizer, poxa, mas um desgaste por causa ali de uma taxa do lixo é aquela velha história da gota d'água. Você nunca sabe qual que vai ser a gota d'água que vai transbordar, né? Pois é, o próprio Oscar disse, olha, não vou mudar muita coisa, não vou mudar quase nada na educação, a educação já é boa, se você vê, eu nem fiz críticas à educação durante a campanha eleitoral. Ele deu pouquíssimas entrevistas, não é pra gente saber tanto, né? O que criticava ali, o que propunha. Vamos descobrir agora. Vamos ver como é que vai ser essa gestão, esse novo momento em Sobral. É uma cidade importante, não só para o Ceará, mas para o país. É referência em educação, tem ali uma boa imagem nacional, né, em relação a isso. Era uma preocupação ali da família Ferreira Gomes, mas sobretudo pelos bons resultados na educação e em outras áreas. É claro que o eleitor é soberano e ele decide o que ele quer fazer. Então, e a família vinha se preparando já desde outras eleições, né? Oscar Rodrigues é deputado estadual, tem um filho, Moses Rodrigues, que é deputado federal. Moses disputou contra o Ivo em 2016, Oscar Rodrigues disputou na reeleição do Ivo em 2020. Era um grupo que estava ali já insistentemente se mantendo nessa oposição, e a gente sabe que é muito difícil ser oposição aqui no estado. A gente tem visto para os nomes que conseguem se manter ao longo do tempo como oposição, como isso é desafiador. É um grupo que tem força econômica também na região, são ligados à educação também, são fortes nessa movimentação. E agora a gente vai ver nessa virada como que também não deixa de ser uma família chegando, né, para o poder, como que isso vai se estabelecer. Talvez por isso conseguiram continuar na oposição, né, pela força econômica. Mas, Jéssica, vamos mudar aqui de município, vamos falar de Juazeiro do Norte, que nunca, a gente vem sempre falando, Juazeiro nunca reelegeu prefeito, né, desde a legislação permitir essa reeleição, lá no final dos anos 90, e agora o Gleidson Bezerra foi reeleito, né, foi reeleito para ir para o segundo mandato, e aí, ele derrota o presidente Lula, ele derrota o Camilo Santana, ele derrota o governador Eumano de Freitas, em uma cidade em que esses petistas são muito bem avaliados. A gente trouxe os dados da pesquisa IPEC, que mostrava ali a boa avaliação da imagem desses gestores por lá, e o Fernando Santana chegou como candidato abraçado a essas lideranças, né? Fizeram aí uma grande carreata no sábado, no último dia de campanha, e ali as pesquisas davam essa indicação da aproximação, né, entre as intenções de voto desses dois candidatos, um cenário indefinido para o domingo, e aí, para um resultado histórico lá em Juazeiro do Norte, houve a reeleição. É aquilo que a gente fala, né, Jéssica? Será mesmo que o cenário municipal ele desgarra tanto assim desse contexto mais nacionalizado, desse contexto mais estadual? Porque ali o Gleidson tinha apoios de diversas matizes, né, do campo da centro-esquerda, do campo da direita, mas era uma campanha
especificamente sobre ele, sobre a gestão dele, né? Se o eleitor de Juazeiro realmente aprovava ou não, e acabou aprovando, né? E acabou aprovando e foi até com certa vantagem, porque se a gente, claro, né, tem ele quebra esse tabu de que Juazeiro não reelege prefeito, foi reeleito, mas quando a gente olha, por exemplo, para 2020, quando ele derrotou Arnon Bezerra, que era um prefeito que todo mundo achou que ele quebraria esse histórico, ele seria reeleito, as pesquisas apontaram isso, e quando as urnas abriram lá, realmente o Gleidson conseguiu virar, muito inesperado, assim, para todos os lados. E o Arnon já tinha o apoio do governo na época, né? Do então governador Camilo. Já tinha esse apoio, e a diferença foi muito pouca, foi uma diferença de cerca de 2.000 votos, ali 2.000 e poucos votos entre o Gleidson e o Arnon. Isso, o Arnon vinha de uma eleição em 2016, que ele tinha conseguido uma vantagem bem maior quando ele disputou contra o Gilmar Bender, do PDT. Em 2016, ele teve ali uns 11.000 votos de diferença. Então, o Arnon vinha de um histórico, tinha aberto uma ampla diferença e já não conseguiu sua reeleição. Aí a gente olha para o Gleidson agora, e a disputa, ele teve cerca de 13.000 votos de diferença para o Fernando Santana. Então, foi um recado não exatamente de uma eleição disputada. Quando você vê a urna abrir, não é como se o Fernando Santana tivesse ali no cangote dele ameaçando uma derrota para ele. Assim, ele conseguiu realmente ter uma vantagem, apesar da mobilização intensa com o Fernando Santana lá, com os padrinhos políticos, com ele tentando colar o Gleidson Bezerra ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em Juazeiro, esse discurso ideológico, o recado das urnas, foi que não funcionou. Gleidson foi reeleito com vantagem. Isso poucos dias após o debate entre eles lá, promovido pela TV Verdes Mares Cariri, em que a gente viu o Fernando Santana o tempo todo pressionar o Gleidson por essa relação com a gestão do Bolsonaro, ficava o tempo todo, se referia a ele como aliado do Bolsonaro, filho do Bolsonaro. E o Gleidson, em contrapartida, foi um debate que teve bem pouca proposta, era muito nesse ataque, e era o Gleidson cobrando o Fernando Santana, onde é que você vai colocar aí tanto aliado? E esses ex-prefeitos? E por que você perdeu em Barbalha? Ele também foi muito no calcanhar ali do Fernando Santana, de desgastes que ele trazia. E na hora da prestação de contas aí desses ataques, a gente viu que pensar na cidade, porque o Gleidson colocava em xeque e dizia, você prometeu enviar tantos milhões, enviou só tanto. Você disse que ia fazer isso, não fez. A hora em que o discurso impactava na vida das pessoas, pareceu surtir mais efeito. Tanto que a candidatura do Gleidson foi o discurso dele que foi acatado pela maioria das pessoas. Pois é, então a gente vê um novo momento, né, lá em Juazeiro, e aí a imagem do Fernando Santana também fica um pouco arranhada, no sentido de que, de fato, ele perdeu em Barbalha e agora perdeu em Juazeiro do Norte, e aí a imagem do Fernando Santana é uma imagem de uma liderança, né, jovem, que pode ser uma aposta para o PT. É claro que isso também não quer dizer nada, o Elmano perdeu em Fortaleza, perdeu em Caucaia e virou governador, mas é algo de estratégia para se pensar, né, para se organizar, sobre a eleição local, né, que de fato ela tem diferenças de eleição nacional. Você acabou de falar aí sobre o bolsonarismo que não funcionou. E é no bolsonarismo que estão apostando contra o André aqui em Fortaleza também. E esse peso de Juazeiro ele fica maior, porque a gente acabou de falar de Sobral, desse peso lá, que também houve uma tentativa nas últimas semanas de colar a imagem do Oscar Rodrigues, a do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente está falando de uma vantagem aqui em Fortaleza do candidato do PL na hora de passar para o segundo turno. Então, claro que esse cenário do Fernando Santana, pensando nele como liderança jovem, é vice-presidente da Assembleia, é um nome que circula nos bastidores cotado para disputar uma presidência da Assembleia também, tem potencial de crescer nesse grupo político ligado ao ex-governador Camilo Santana, mas quando você coloca na balança junto com esses outros resultados, há muito que se pensar em relação às estratégias. Vamos correr aqui para Caucaia, né, que a gente não pode deixar de encerrar esse bloco aqui sem falar de Caucaia. Jéssica Uelma por 8 votos, o Valdemir Catanho chegou ao segundo turno, derrotando ali a Emília Pessoa, que veio ali numa candidatura praticamente sozinha, né, ali sem padrinhos políticos, sem grandes padrinhos, como veio o Catanho, e ela veio muito forte. No momento final ali, foi nos últimos votos, a contagem ali, que decidiu o candidato do PT, vai enfrentar Naomi Amorim do PSD, ex-prefeito lá, nesse segundo turno, uma eleição duríssima para o candidato petista, que na sua primeira eleição, né, inclusive já foi para o executivo,
É uma disputa ali que a gente vai estar de olho, vai acompanhar bem de perto, mas muito emocionante ali, a gente sem saber o que era que iria acontecer, né, nessa eleição, nessa segunda etapa da eleição em Caucaia. E aí acabou sendo definido aí esse confronto, né, do Naumi com o Catanho por apenas 8 votos. Rapaz, eu fiquei tentando lembrar qual foi a outra eleição que a gente ficou até o último segundo, quase, assim, contando, era quase voto a voto. E eu só consegui lembrar da disputa pelo Senado em 2018, com a segunda vaga do Eunício Oliveira e do eleito, né, senador Eduardo Girão, que foi até muito tarde, porque não chegava um resultado, não chegava, era voto a voto, voto a voto. E essa da Emília com o Catanho foi nesse esquema também, acho que a segunda vaga mais disputada aqui no histórico de segundo turno no Ceará. E certamente, acho que o que a gente viu, por exemplo, um grupo ali, né, pensando numa oposição mais ampla, porque a Emília lá em Caucaia, ela tinha o Tasso lá pelo PSDB, tinha o Ciro Gomes se aliou ali a campanha dela, então acho que eles ficaram felizes pela derrota que impuseram ao governo, pensando em Juazeiro do Norte. Isso não aconteceu em Caucaia, certamente, porque o candidato do PT passou ali, não é por muito pouco, assim, uma família ter conseguido os votos de uma casa, né, mas agora recomeça a campanha lá de Caucaia. O Naumi é um ex-prefeito, não conseguiu a reeleição em 2020, parecia que estava tudo certo, que ia dar bom para ele na disputa contra o Valim, mas ali na véspera de campanha ele enfrentou um desgaste por causa de um escândalo envolvendo um familiar. Vitor Valim foi vitorioso, desistiu de tentar a reeleição e abriu essa eleição que ela acabou tendo elementos também bem inéditos. E aí você teve o Naumi, um ex-prefeito, voltando para a disputa e parecendo que ele é o prefeito, porque ele foi muito atacado, sendo cobrado por ações da gestão passada dele. Ele acabou sendo muito alvo, mas passou com bastante vantagem. Então lá a candidatura do PT vai ter que correr bastante para reduzir, reverter, na verdade, esse percentual. Lá a gente ainda não tem os anúncios, especialmente da Emília, acho que é o mais aguardado. Teve a candidatura do Coronel Aginaldo do PL também, que ficou em quarto. E esse da Emília é bastante aguardado, a gente vai ter que ver para onde que ela vai se posicionar. Ela que foi aliada da gestão do Vitor Valim lá em Caucaia, mas rompeu com ele. Então, nesse momento, ela tem que pesar bastante aí para onde que vai, porque ela já, de alguma forma, foi oposição a esses dois nomes que estão colocados lá, né? Há nuances a serem definidas em Caucaia que são bem interessantes do ponto de vista da história dos nomes que estão nessa disputa. Tem a postura da Emília, né, que é deputada estadual, e ela tem feito, desde o início ali da legislatura, ela tem atuado ali como base do governador, né? Tem uma boa relação com o governador Elmano, não se sabe se essa aproximação deles vai resultar num apoio dela, né, ao candidato Catanho. Ela, na verdade, criticava os dois, né? Então... Pois né? Aí como que fica agora? Como é que ela resolve essa questão? Ela tem bastante voto, esses votos dela são importantes, sabe? Para onde é que eles vão, né? Se mostra uma grande liderança. Ela já havia conquistado um bom percentual de votos em 2020, né, Jéssica? Quando ela ficou ali em terceiro lugar, né, na disputa, mas também um percentual interessante. Ela se mostra de fato uma liderança importante que a eleição vai precisar passar por ela, porque ela conquistou um índice bem competitivo, né? Quase foi para o segundo turno por 8 votos. Então, de fato, é uma liderança que precisa ser ouvida nesse momento da eleição, né? Ah, sem dúvida, principalmente se você colocá-la nesse contexto do PSDB, de reestruturação do partido aqui no Ceará. A Emília, que é deputada estadual, tem um histórico em Caucaia também da família atuar na política há muito tempo. É um caminho que ela vem trilhando há bastante tempo mesmo. E nesse momento o PSDB, por exemplo, conquistou a prefeitura de Iguatu, então tem uma prefeitura entre os 10 maiores colégios, um município muito importante no estado. Consegue ir tendo esses respiros, né? Fez outras prefeituras também. Então a Emília com certeza se coloca como destaque no PSDB nesse momento. Eu acho que é uma voz a ser ouvida, a liderar muitas dessas movimentações. Uma mulher, que isso é muito importante para a representatividade dos partidos. E esse desempenho em Caucaia de ter pressionado a candidatura do PT, uma candidatura muito robusta, com padrinhos muito importantes ligados à prefeitura, é um desempenho assim que
tem uma derrota ali, claro, que certamente ela preferiria estar no segundo turno, mas que isso não pode ser colocado total num saco de derrota, porque tem muitos pontos aí relevantes para a trajetória da Emília que devem ser considerados pós esse resultado agora de 2024. Pois é deputado estadual, tem aí, é jovem, né? É uma liderança do partido que está precisando de novas lideranças, que nos últimos anos aí tem perdido espaço nas prefeituras, né, no parlamento, né, deixou de ter as vagas ali na Câmara Federal, né? Então é um nome ali para o partido investir e trabalhar, principalmente por ser também uma liderança feminina. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, mais um intervalo aqui, e na volta a gente vai continuar falando do interior, mas sobre a expectativa aí da questão da quantidade, né, de prefeituras que cada partido fez, né? A gente teve alguns recados, né, algumas mensagens, e na volta, depois do intervalo, a gente vai falar sobre isso ainda com Jéssica Welma. Jéssica vai continuar aqui para comentar esse ponto. Até já! Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Estamos conversando com a editora do Ponto Poder, Jéssica Welma. Jéssica, vamos falar aqui do novo balanço, né, no interior, dos partidos que saíram fortalecidos em número de prefeituras. Os grupos aí do Cid Gomes e do Camilo seguem competitivos. Tivemos aí uma ascensão do ex-senador Chiquinho Feitosa com republicanos. Qual foi o recado das urnas, né, do ponto de vista dessa quantidade de prefeituras, que vai ser muito importante para o debate, né, para as articulações de 2026. Termina uma eleição, a gente já pensa na outra. Com toda certeza, meu pai. A gente tá pensando na outra porque eles pensam na outra e faz todo sentido. Gente, é assim mesmo. Na política tá tudo ligado, na vida tá tudo ligado, não tem nada que acontece de forma isolada. E esse resultado, a gente já falou aqui que Sobral não foi tão legal para os Ferreira Gomes, né, para o Cid Gomes, que esteve lá andando de motoneta, andando a cavalo, andando a pé, não teve jeito, mas a peregrinação de Cid Gomes pelos municípios do interior do Ceará segue sendo bastante frutífera para ele. Cid, que é um conhecido articulador das eleições municipais, sabe quem disputa contra quem, onde que está a força de cada grupo. E o PSB, que já havia terminado o ano de 2023, chegou para essa eleição como o maior partido, trouxe muito nome do PDT. Tinha esse grande desafio da gente saber se ele ia conseguir manter esse número na eleição mesmo, passando pelo crivo das urnas. E manteve. Então o PSB fez 65 prefeituras, é um número muito robusto e bem à frente até do segundo colocado, que é o PT, que fez 46 prefeituras. Então, pensando nesses dois partidos agora, Wagner, a gente pensar nas figuras de Cid Gomes e Camilo Santana. Há uns anos a gente vem muito falando sobre essa mudança de liderança do grupo político. Já acabou ali o governo Cid Gomes, veio Camilo, conseguiu criar a sua própria identidade, se fortaleceu ali na eleição de 2022, fazendo seu sucessor humano. Agora, essa distribuição dos municípios era a cereja do bolo para a gente pensar em termos de liderança. E atirar por esse primeiro momento, né, por esses primeiros dias após o resultado, Camilo não conseguiu se estabelecer com tanta força como esse nome articulador dos municípios. Perdeu ali Juazeiro do Norte, que já é ali uma pedra no sapato, já fica ali essa marca. E o PT fez essas 46 prefeituras, mas vale a gente lembrar que o PT tem diferentes lideranças. Então você tem prefeituras aqui que o Camilo estava lá, com o prefeito do lado, colado no braço, fazendo campanha, mas tem outras prefeituras que uma liderança, por exemplo, já era um deputado federal, José Guimarães, um líder histórico, fundador do partido aqui no Ceará. Então o PT ainda tem aí essas nuances. No PSB, a gente tem a figura do Cid como esse grande nome. Então esse número de 65 vai no percentual bem robusto de sucesso do Cid também, cai muito na conta do Cid. Então você vê que é um grupo que vai precisar ainda andar muito junto. Nesse momento, assim, não tem como eles estarem
separados. Camilo e Cid tem que manter esse diálogo ali, porque nessa disputa pelas prefeituras não tem ainda, o PT não conseguiu abarcar um número mais robusto e garantir aí um resultado melhor que o dos outros partidos. E aí a gente olha logo para baixo para um PSD que fez 16 prefeituras, um Republicanos que fez 14 e um Progressistas que fez 13, como, assim, bem simbolicamente, esse grupo de partidos que representam o centrão, que tem uma articulação nacional de ter mais prefeituras para conseguir um desempenho melhor em 2026, porque são essas prefeituras que elegem bancada de deputado federal, e a gente está falando da bancada que resulta em tempo de rádio e TV, e resulta em recursos do fundo partidário para as campanhas. Então ter prefeitura é fundamental. O PSD do ex-vice-governador Domingos Filho segue aí com fôlego nas prefeituras, ele é um grande articulador também nos municípios, e a gente vê o Republicanos conseguindo aí brigar pelas primeiras posições com a chegada do ex-senador, né, empresário Chiquinho Feitosa também, que se articulou com muitas prefeituras, juntos aí do Camilo. Então, é uma mudança de forças bem interessante. E o PDT, né, não tem como não falar que de líder de prefeituras em 2020, o PDT que fez 67 prefeituras na eleição de 2020, agora só tem 5 prefeitos, então volta a falar aí, né, desse desgaste que o PDT tem com o grupo do PT e do PSB. A mágoa, ela é bem profunda. É o real tamanho do PDT pós Cid Gomes, né, Jéssica? É o PDT de André Figueiredo, que já tinha esse patamar lá no início, antes da chegada do Cid, do Ciro, e aí chega, ganha um boom de vereadores, prefeitos, deputados, né? Então, a partir dessa chegada, o PDT ele se torna ali o maior partido do Estado. Mas agora, depois desse rompimento, né, esse grupo aí, liderado pelo Cid Gomes, seguiu com ele para o PSB, e aí o PSB ele volta a ser grande. Quando ele foi lá atrás, quando o Cid também era do PSB, mas você vê como é que são as lideranças, né? Os prefeitos que seguem essas lideranças, que têm compromisso e confiança com essas lideranças, e aí essa eleição ela mostra bem o tamanho do Cid Gomes ainda em relação, se comportando como uma liderança aí do estado do Ceará. Mas já que eu fiz aqui uma soma rápida, né, gente, somando PSB, PT, PSD, Republicanos, Progressistas e MDB, são 150 prefeituras aliadas ao governo do estado, ou seja, é um cenário ali bastante positivo, caso todo mundo seja contemplado aí nesses próximos 2 anos, não tem mais nenhum rompimento. É um cenário bastante positivo para o governador Eumano, que deve tentar a reeleição. Claro que daqui para lá, dentro dessas lideranças, você tem alguns nomes, a gente tem que ver como é que eles vão se comportar. Por exemplo, o PSD, o Domingos Filho, em 2022 não estava com o Eumano, foi para o governo depois. Então a gente não sabe se eles vão ficar realmente aí nessa aliança até 2026. Porque é isso, quando você chega para essa articulação no centro, muitas coisas podem acontecer ainda, né? E claro, assim, aliadas ao governo, e isso é muito difícil para as prefeituras não se manterem aliadas ao governo. A gente vê até o próprio Gleidson Bezerra, que é eleito como oposição, tem esse desgaste eleitoral com nomes importantes da oposição, mas ele vai para o discurso e já diz, não, eu vou procurar o governador, eu vou procurar o presidente da República, porque é muito difícil para os municípios se colocar em termos de gestão no lugar de oposição. Uma coisa é eleição para eles, outra coisa é ter que governar a cidade, precisa de recurso, faz parte do sistema de federação. Agora, como esses nomes vão se articular quando a gente chegar lá em 2026, né, tem algumas nuances aí, tem as relações com os deputados, porque quando a gente começa a ir para esses outros partidos, você vê as ligações com os deputados federais, grupos que vão tentando crescer, se estabilizar de outro jeito. O PT, que em 2020 ali fez 18 prefeituras, mais que dobra esse número, então ganha um fôlego aí pro Eumano, porque quando você tem os nomes no mesmo partido, isso dá um fôlego maior para você, de que esse pessoal vai estar com você. E agora o Progressistas cresceu, assim, reduziu, na verdade, caiu, tinha feito 13
13 fez... Não, pera, tô Manteve, trocando né? aqui, peraí. Manteve. Ele fez 10 em 2020, 13 agora, né? Então cresceu ali um pouquinho. O Republicanos é um crescimento muito impressionante também, com 14. E aí o Republicanos com Chiquinho Feitosa é um nome muito ligado ao Camilo, e aí muito aliado, fiel também. E agora você tem aí o PSDB, que tinha 4, agora tem 2, mas tá num município importante como Iguatu. A gente vai... O desgaste dessa eleição do PSD lá em Caucaia, que é PSD contra PT, como que vai ser essa disputa e como ela vai se refletir nas alianças maiores. Então, quando você chega nesses partidos aí mais do centro, tem algumas nuances que no histórico, alguns aí não dá pra gente garantir que vão estar tão confortavelmente atrelados ao governo. Progressistas aí com a J. Albuquerque, Zezinho Albuquerque viveu um racha da família. Lá em Massapê, a atual prefeita Aline Albuquerque foi derrotada na tentativa de reeleição pelo Osíris, que foi um candidato apoiado pelo irmão dela, o AJ Albuquerque, que é o presidente do partido aqui no Ceará. Camilo esteve fazendo campanha com a Aline lá em Massapê. Então, eu não tenho certeza se o Progressistas vai estar assim tão junto do governo do estado quando chegar em 2026. É assunto que a gente vai conversar muito aqui ainda, viu? A gente fala de 2 anos, né? Ao mesmo tempo tá perto, tá bem longe, né? Porque quem era que imaginaria que o Camilo, com 80% de aprovação enquanto governador, ia ter briga, ia ter racha na sucessão dele, né? A expectativa era que todo mundo estivesse junto, muitos partidos aliados, mas deu a confusão que deu, racha que deu, e a gente tá vendo tudo que aconteceu. Então é isso, é assunto aqui para mais outros programas, né? Nos próximos programas a gente vai continuar falando, né, sobre esses impactos das eleições municipais. Continuamos com o segundo turno em Fortaleza e em Caucaia, e é claro que a gente vai trazer também os desdobramentos dessas disputas. Jéssica Welma, muito obrigado, viu, pela participação hoje. Eu que agradeço, Wagner, pela companhia. Obrigada a você também que está aqui nos acompanhando. Nossa missão é costurar aí esses diferentes cenários, né? Nosso papel é esse. Esteja com a gente na programação, porque a gente está sempre falando aqui de política com muita alegria e a gente espera que você esteja entendendo, né? Esteja conosco aí nessas discussões e vamos em frente que ainda tem campanha de 2024. Dando sequência ao Ponto Poder Contexto, vamos agora a uma entrevista com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Holden Queiroz. Eu estive conversando com ele na sede do tribunal justamente para falar sobre a transição responsável. Pelo menos 38 municípios cearenses entraram no radar do tribunal justamente pelo rompimento político que se deu naquelas cidades. A oposição venceu e toda vez que isso acontece gera um risco ali para a cidade sobre a continuidade dos serviços públicos, dados contábeis, pagamento de salário de servidores, entre outras preocupações. O tribunal lançou um portal de transição responsável para acompanhar de perto como é que está se dando essas transições nesses municípios em que houve o rompimento político. Então vamos agora a uma entrevista com o conselheiro Holden Queiroz, que fala justamente sobre a presença da tecnologia para acompanhar esses municípios de perto. A questão da tecnologia, você falou muito disso, né? É um novo momento do tribunal, a gente sabe que o tribunal já vem investindo nisso, né? Mas agora chegou num momento muito importante que é a transição. O que é que representa esse tipo de investimento no momento de transição de governo? Bom, o tribunal, assim, a gente vem sempre avançando, né? A gente procura estar sempre avançando. Então a gente vem colhendo as experiências do passado e procurando ver o que é que a gente melhora, o que é que a gente passa adiante, sempre pensando como é que a gente presta o melhor serviço para a população, né? Como é que a gente contribui, aí no caso aqui, o processo eleitoral e o processo pós-eleitoral. Então, a gente tem investido em tecnologia, é caro tecnologia, não é só investimento, é custeio, né? Muito aumenta, assim, de fato, o nosso custeio, mas é um investimento necessário, não tem para onde correr, porque isso serve de potencializa o trabalho humano, né? Então vejo como um aliado, a tecnologia potencializa o trabalho humano, então a gente quer colocar essas ferramentas a serviço do cidadão. Então a gente está com um portal bastante simples, fácil de acessar, né, e bastante interativo, amigável, né, uma interface amigável para que o cidadão e o próprio gestor que está assumindo ele possa ter um veículo de comunicação e de transparência, para que ele possa ver onde é que está ocorrendo a transição de forma adequada, onde é que não, onde é que está tendo problema, onde é que está atrasado, né, e ele tem um canal
para se comunicar com o tribunal, para que o tribunal possa induzir para que o que estiver dando errado aconteça de forma adequada. Então, é esse o foco. Naturalmente tem uma preocupação maior nesses 38 municípios Sim. em que houve um rompimento lá, a população acabou escolhendo um outro candidato de oposição. Sim. O trabalho do tribunal para esses municípios é mais diferente? Ou como é que funciona isso? Assim, a gente trabalha com questão de risco, né? Então, a gente imagina esses municípios como de risco aumentado. Então, é claro que aí se dá uma atenção especial ao foco para que tudo aconteça de forma tranquila. Então, a gente sabe que existem municípios onde o prefeito não foi reeleito, por exemplo, mas que elegeu seu sucessor. Isso tem um risco menor. É claro que exige uma transição, é claro que tem que seguir todos os passos, mas tem um risco menor de acontecer uma ruptura. Então, a gente tem que focar onde onde o risco está maior. E realmente o risco onde o prefeito não faz o seu sucessor é um risco grande, mas é que a gente quer atuar justamente nisso. Aqui no outro dia nós já estamos mostrar que estamos presentes para evitar e já dando todas as ferramentas necessárias, já vai estar disponível lá vários modelos de como é que faz essa transição, como é que faz uma ata de reunião, como é que baixa a portaria ou o decreto estabelecendo as comissões de transição, a comissão de transição, tanto a equipe do prefeito que sai como a do prefeito que entra. Então, assim, está tudo muito bem informado, a equipe está à disposição para avaliar isso. Então, assim, a gente espera que tenha um bom resultado, que a gente não vai ter problemas e que não vai ter que agir de forma repressiva. Eu acho que a prevenção vai dar conta do recado. O tribunal ele vai estar em loco nesses municípios. A gente sabe que não é possível estar em todos, né? Mas haverá esse momento? De acordo com a necessidade, pode sim. Se houver necessidade, o tribunal estará lá, né, fazendo o combate aproximado. Se tiver problema, a gente vai estar presente sim. A gente designa equipes para ir. Mas, por enquanto, nessa fase é uma fase de monitoramento, é uma fase de indução. Indução para que as equipes se formem, indução para que as equipes trabalhem e que troquem informações e que cheguem ao resultado correto, que é a transição encerrada, com relatório final de transição, quem entra e quem sai de acordo com o que deve ser feito. Onde isso não ocorrer, o tribunal pode sim entrar em campo e visitar com as suas equipes e ter um trabalho mais reativo. Qual é a possível penalidade que esses gestores eles podem ter caso eles não realizem essa transição responsável, como o tribunal está orientando? Tem as penalidades, a gente vai atuar também em conjunto com o Ministério Público Estadual, né, claro. Então tem as questões do Ministério Público, de Judiciário, e dentro no âmbito do tribunal nós podemos abrir representações, dependendo da gravidade da situação, pode gerar até dano ao erário, pode gerar contas irregulares, né, pode gerar inelegibilidade daquele gestor que, se tiver causado um problema muito grave para a gestão do gestor seguinte, né, daquele que foi eleito, há a possibilidade da conta ser julgada irregular e ele ficar inelegível, né? Então, assim, ele tem que saber que democracia é isso. Uma hora se ganha, uma hora se perde. Eleições são periódicas, né? Você perdeu hoje, amanhã você pode concorrer. Então, cuide da transição, que tenha uma transição adequada, e depois você vai atrás aí, se for o caso, de disputar politicamente nas próximas eleições. Mas a população não pode sofrer com nenhum tipo de quebra da gestão. Porque o foco do tribunal é justamente a orientação. Para que se cumpra a Constituição. Exatamente. O foco atual, essa é a grande mudança nesse sentido, o foco é agir também preventivamente. Agir já de olho no lance, né? Preventivo, evitando que a coisa escale para situações desagradáveis, indesejáveis e que causem prejuízo à população. Mas se preciso for, né, o tribunal também cairá em campo para repreender medidas que não ocorrerem da forma satisfatória. Você ouviu a entrevista com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Holden Queiroz, que falou sobre a preocupação do tribunal para as transições nos municípios em que ocorreram ali o rompimento político, em que os candidatos de oposição venceram essas eleições. Esse foi o Ponto Poder Contexto de hoje. Você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp da Verdinha no 988871306. Você também pode compartilhar o nosso programa através das plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Google Podcast. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão, apoio técnico Glauber Souza e Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.